vamos agora a um pequeno exemplo. Uma solução com meio mol de glicose em 1 litro de água ferve a 100,26 graus Celsius e congela-se a menos 93 graus Celsius. Isso tudo em uma atmosfera. Determine a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão das soluções aquosas com meio mol de NaCl em 1 litro de água, ou seja, as mesmas condições, e meio mol de sulfato de alumínio, também em 1 litro de água e também em 1 atm. Bom, como falei, sem cálculos, vamos apenas analisar o que foi dito para a gente. Meio mol de glicose conseguiu abaixar a temperatura em 0,93 graus Celsius e aumentar em 0,26, já que a água ferve a 100 e congela a 0. Certo? Então, a partir disso, a gente pode ver quantos mols a gente vai ter de NaCl e de sulfato de alumínio e fazer a conta em cima disso. Vamos lá. NaCl desse lado e sulfato de alumínio desse. Vamos fazer os dois ao mesmo tempo. O NaCl vai quebrar em um Na mais um Cl-, enquanto que o sulfato de alumínio, a gente vai ter 2 alumínio, o NOx dele vai ser mais 3 por causa daqui, você tem que lembrar das últimas aulas que a gente faz o NOx cruzado, né? Então vai ficar 2 alumínio mais 3, mais 3 sulfatos menos 2. Então, se a gente tinha meio mol de NaCl, a gente vai ter meio mol de Na mais meio mol de cloreto, Cl-. Desculpa de novo, que aqui também faltou um sinalzinho de mais, porque é Na+, o certo. Mas eu também vou corrigir. Enquanto que desse lado aqui, a gente tinha meio mol de sulfato de alumínio e virou 1 mol de Al3+, e 1,5 mol de SO4-, né? 2 vezes meio vai dar 1 e 3 vezes meio vai dar 1,5. Então aí fica tranquilo a gente chegar na resposta. A gente faz aqui uma tabelinha, ó, NaCl e Al2SO4. Quantos mols a gente tem aqui no total? A gente vai ter 1 mol, né? Meio mais meio, 1. E quantos mols a gente vai ter aqui? 1 mais 1,5, 2,5. Se 0,5 abaixou o 0,93 e aumentou em 0,26, basta multiplicar. Então, ele vai ter aumentado 0,26 vezes 2, então aumentou em 0,52, e abaixou em 0,93 vezes 2, vai abaixar em aproximadamente 1,86. Então, esse vai ser o ΔTE e o ΔTC. Então, a temperatura de ebulição ficou 100,52 e a temperatura de fusão ficou menos 1,86. E o sulfato, mesma coisa, 0,26, só que agora vezes, né? Ele é 5 vezes maior, então é vezes 5. Então vai dar 1,30 de variação. O ponto final vai ser 101,3, ou seja, aumentou bastante, é um aumento muito significativo. E a temperatura de congelamento, 5 vezes 0,93, vai dar um ΔTC de 4,65, totalizando menos 4,65 na temperatura de fusão. Tranquilinho, nada de cálculo avançado, só matemática básica. E por fim, temos a osmose. A osmose, que você já deve ter visto isso na biologia, nada mais é que a passagem do solvente para uma solução ou a passagem do solvente de uma solução diluída para uma mais concentrada, por meio de uma membrana semipermeável, exatamente como acontece nas nossas células. Temos um esqueminha aqui. Aqui nós temos água pura e aqui nós temos água com glicose, com uma membrana semipermeável. Então, ela vai permitir a passagem apenas de água. A glicose não consegue passar para o outro lado. Dado um determinado tempo, essa água que estava aqui, ela começa a passar para lá. Então, porque com a finalidade de diluir essa solução aqui que estava muito concentrada. Está vendo que tem bastante molécula de glicose para poucas moléculas de água.
Então, com o passar do tempo, aqui vai diminuindo, chegando, né, até esse ponto, enquanto que o nível de água aqui aumentou. Então, agora a gente tem bastantes moléculas de água para aquela mesma quantidade de glicose. Então, a gente diluiu essa solução. Diluição que a gente também trabalhou nas aulas anteriores em soluções. E a osmose leva nos saber o que é pressão osmótica. Pressão osmótica, ou π, não o π da matemática, que é 3,14, mas a gente vai usar a letra grega π aqui também, é a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução para evitar a sua diluição. Então, a pressão osmótica seria uma força que a gente teria que fazer para impedir que a água fosse daqui para cá, impedir esse processo natural. E como é que a gente chega na pressão osmótica? Agora vem a primeira e única fórmula da aula de hoje. A pressão osmótica está relacionada com a molaridade da solução, o mzão, mol por litro, e com a temperatura na escala Kelvin, que vai ser o T. Lembrem disso, a gente sempre trabalha com temperatura na escala Kelvin, que é... E vocês lembram como é que é? Basta somar 273 graus a temperatura de Celsius. Então, a fórmula é π é igual a molaridade vezes a constante universal dos gases R vezes T. Em que o R vai ser... O R é uma constante, tem que ser dado no problema. Mas geralmente ele é ou 0,082 ou 62,3. Né? A diferença no número vai ser por causa das variáveis que ele foi calculada, mas não tem que decorar isso. Isso é sempre uma constante que é dada no problema. E vamos ao último exercício, ao último exemplo da aula de hoje. Foi preparada uma solução pela adição de 1 grama de hemoglobina em água suficiente para produzir 0,10 litros de solução. Sabendo que a pressão osmótica, π, dessa solução é 2,75 milímetros de mercúrio, a 20 graus Celsius, calcule a massa molar da hemoglobina. Então, ele deu para a gente aqui que o R vale 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro vezes mol menos 1 vezes Kelvin menos 1. Então, como é que a gente vai esquematizar? A gente vai primeiro jogar na formulazinha que a gente viu. π é igual a m vezes R vezes T. Bom, ele deu para a gente a molaridade? Não, ele deu para a gente a massa, o volume, né? A temperatura e a pressão. Então, como é que a gente vai calcular a molaridade? Lembra qual é o cálculo da molaridade? Molaridade nada mais é que mol por litro. E como é que a gente calcula mol? Mol, que é o Nzinho, é a massa sobre a massa molar. A massa a gente tem, o volume a gente tem, o R foi dado, a temperatura foi dada e a pressão também foi dada. Então, a gente vai conseguir agora calcular a massa molar. Basta a gente rearranjar aqui a fórmula. Como é que é? Se a gente quer saber o que é massa molar, a gente isola a massa molar, joga para o outro lado. Se ela estava aqui dividindo, ela vai para lá multiplicando. E o π, a gente joga para cá de baixo, dividindo. Então, fica dessa forma. A massa molar vai ser a massa do soluto que a gente tem, vezes R, vezes T, sobre πV. Então, agora só substitui os valores. M é 1 grama, a R é 62,3 milímetros de mercúrio, litro, mol menos 1, Kelvin é menos 1. A temperatura era 20 graus Celsius, só que tem que estar em Kelvin, então só adicionar 273, então vai ficar 293 Kelvin, sobre a pressão osmótica, que é 2,75 milímetros de mercúrio, vezes o volume da solução, que tem que estar em litros, já que a gente está calculando a molaridade de mol por litro. Aqui a gente corta milímetros de mercúrio com milímetros de mercúrio, corta litro com litro, corta Kelvin com Kelvin, e vai sobrar apenas mol menos 1 grama, que é exatamente as unidades da massa molar, grama por mol. Né? Então, o resultado deu 6,7 vezes 10 a menos 4 grama vezes mol menos 1, ou grama por mol. Então é isso, gente. Vocês viram que, apesar dos nomes estranhos, que não é tão difícil a análise dessas propriedades coligativas. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Desculpem qualquer erro de pronúncia ou de fala. Como sempre vai ter, eu vou disponibilizar essa aula com as correções que eu falei ao longo do vídeo no Drive, junto com uma lista de exercícios. E quem ficará disponível para dúvidas no Facebook hoje serei eu. Muito obrigado, até a próxima. Bons estudos e tchau.